Graça e paz, irmãos. Boa noite, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui para compartilhar com os irmãos da palavra do Senhor. E hoje nós veremos a última aula da disciplina Viver como Discípulo 2, aula 8 para quem conta as duas disciplinas, 1 e 2, ou aula 4 para quem está olhando só para a disciplina Viver como Discípulo 2. Então, nesse momento, nós vamos fazer um quebra-gelo. Apesar de estarmos online, eu quero que você pegue, meu irmão ou minha irmã, uma caneta e um papel, tá certo? Uma caneta e um papel, que você vai anotar dentro do tema, cápsula do tempo, o legado do discípulo. Eu quero que você anote três desejos que você gostaria de ter realizado num prazo de 5 anos. Vamos explicar. O que é a cápsula do tempo? A cápsula do tempo, geralmente, é, é algo que você coloca, digamos assim, para abrir num tempo futuro, tá? Você bota foto, bota uma lembrança, uma joia, um desejo, um cartão, o que você vê à mente, dependendo qual o objetivo da cápsula do tempo. E determina-se um tempo no futuro para abrir aquilo dali, tá certo? Então, vamos abrir a cápsula do tempo daqui a 20 anos. Por exemplo, está numa escolinha de crianças, tá? Ou um adolescente. Adolescente seria mais interessante, mas tanto faz. Adolescente, jovem, criança. Aí você bota, nós vamos abrir ali daqui a 20 anos. O que você gostaria de ter realizado nesse período de 20 anos? Aí você vai escrever, a pessoa escreve tudo lá, bota, tranca e guarda aquela cápsula de tempo para se reunirem aquelas pessoas, aquele grupo, daqui a 20 anos, para se encontrarem, tá certo? Se encontrarem e abrirem aqueles desejos para ver o que é que foi realizado, se realmente era aquilo que você tinha em mente, se você mudou totalmente seu pensamento, algo nesse sentido. Aqui nós vamos fazer algo parecido. Eu quero que você anote três desejos que você gostaria, dentro do nosso tema, vivendo como multiplicador, discípulo multiplicador, tá certo? Dentro de 5 anos, quais são esses três desejos? Tá certo? Então, eu vou dar um tempo e você vai anotar esses três desejos, certo? Tá, então, é, como nós estamos online, né? Até gostaria de dar um tempo maior. Mas enquanto eu falo, você vai anotando aí, tá certo? O que você gostaria de fazer durante esses 5 anos para o reino como discípulo? Então, você vai abrir, você vai anotar, tá certo? E eu vou comentar sobre alguns desejos que foram realizados na aula presencial. Exemplos, nós tivemos uma classe muito boa, parabéns nós tivemos, se eu não me engano, 12 presenças, tá certo? Então, parabéns aos irmãos que estiveram ali presentes, parabéns também aos irmãos que estão aqui online, tá? Eu sempre agradeço porque as pessoas separam aquele tempo ali para compartilharmos a palavra de Deus e é muito importante aquele momento ali onde nós estamos presentes. Eu procuro aproveitar, compartilhar, conversar, dar oportunidade de falar, tá certo? Para que todos possam participar e aprendermos juntos, né? Então, todos nós, eu costumo dizer que todos nós aprendemos, quem está à frente ministrando e quem está sentado também, tá certo? É uma troca de informações, uma troca de conhecimento, e principalmente quanto à palavra de Deus, né? Muitos testemunhos são falados ali naquele momento ali, e todos aqueles testemunhos edificam, as pessoas saem ao final da aula realmente edificadas ali pela palavra de Deus, pelo compartilhar dos irmãos, pela comunhão com o corpo de Cristo e principalmente pela ação do Espírito Santo. Então, eu creio que já deu tempo até anotado. Então, muitas pessoas anotam a questão de ganhar vidas, alcançar família, alcançar pessoas no trabalho, tá certo?
Alguns anotam a questão da obediência, ser um discípulo obediente que segue os mandamentos de Cristo, que segue o chamado primordial que foi realizado na grande comissão. Tá certo? Então, alcançar família, é, projetos pessoais de conhecimento, tá certo? Cursos a serem realizados, ou seja, todos os desejos estão voltados para o crescimento do reino e principalmente para alcançar pessoas para Cristo. Eu creio que os irmãos também, nesse pequeno tempo aí que foi dado, devem ter escrito algo nesse sentido, tá bom? Então, que Deus abençoe, minha oração é que Deus abençoe, que esse desejo não seja somente um desejo, seja realmente uma oração e que ela seja atendida pelo Senhor, para que você possa alcançar isso que você está colocando em papel. Amém? Não basta vivermos como bons discípulos de Jesus. Ele nos chamou não só para viver, mas principalmente para fazer discípulos. E essa deve ser uma prática de ensino que gera um ciclo de multiplicação sem fim, até que ele volte, ou até que ele venha, como diz o louvor. Até que ele volte, discípulos que fazem discípulos que fazem discípulos, tá certo? E quando a gente toca nesse assunto, eu gosto sempre de falar que nós hoje não seríamos discípulos se os discípulos iniciais de Cristo, os apóstolos ali, aquelas pessoas que foram chamadas por Jesus, não tivessem sido obedientes e não tivessem realmente saído do seu conforto, da sua zona de conforto, para alcançar pessoas para Cristo, certo? Atendendo o chamado da grande comissão, eles saíram mundo afora, primeiramente na sua localidade, e depois, pelas consequências que adviram, mundo afora, e esse anunciar do evangelho de pessoa para pessoa, dia após dia, semana após semana, mês a mês, ano a ano, chegou até nós. E hoje nós dissemos que somos discípulos porque nós fomos alcançados por outras pessoas que anunciaram o evangelho, tá? Nós tivemos a oportunidade aqui de testemunhar como foi esse alcance, tá certo? Como foi que o evangelho chegou e bateu a sua porta. Você, com certeza, você iria dar um testemunho maravilhoso, tá? Então, essa é a vontade, né? A vontade de Deus, e esse é o nosso objetivo. Discípulos que fazem discípulos que fazem discípulos. E a nossa oração é que a sua vida diante do Senhor, né, seja mais do que uma vida que seja resumida a ser discípulo, mas que ela possa realmente ser um discípulo multiplicador. A sua vida seja uma vida onde a multiplicação seja um objetivo de vida, uma intencionalidade. Tá certo? Eu coloquei aí, ore agora e coloque sua vida diante do Senhor, dizendo que deseja ser mais do que um discípulo, que deseja ser um discípulo multiplicador, que ensine outros a também a fazer novos discípulos e dessa forma alcançar o mundo todo. Então, em um determinado momento, hoje, ou nos seus momentos de orações, faça essa oração, coloque-se diante do Senhor, peça para o Senhor abrir portas para você, trazer pessoas para você anunciar o Evangelho. Pode ter certeza que o Senhor, ele trará. Agora se prepare. Nós tivemos um debate, e aqui eu lanço para os irmãos também, tá? Para que vocês possam meditar naquilo que nós estamos conversando aqui. E também para ter essa noção do que nós transmitimos em sala de aula. Por exemplo, qual será o impacto para as gerações futuras se negligenciarmos o chamado de Jesus na grande comissão? Pararam para pensar? Imagine se os discípulos, né, os 12, depois de tanto tempo vendo Jesus anunciar o evangelho, fazer os milagres, é, depois de ser preparados, depois de receber missões, Jesus morresse, ressuscitasse, subisse ao céu. E eles agora, não, agora o Senhor foi, o Senhor partiu, né? Agora é hora do descanso. Nossa missão foi
cumprida, encerrou, porque o Senhor não está aqui. Já pensou nessa possibilidade? Será que hoje nós estaríamos aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês? Certo? Será que nós teríamos sido alcançados pelo Evangelho? Com certeza não, né? Mas o impacto para as gerações futuras, se nós negligenciarmos, com certeza será tremendo. Será tremendo. E nós podemos, nos nossos dias, pararmos e observarmos ao nosso redor, nós podemos ter uma noção disso. Nós podemos ter uma noção disso, tá certo? Pessoas que não conhecem a Cristo, ou que conhecem superficialmente, ou que conhecem de acordo com o ensinamento alheio àquilo que verdadeiramente a palavra prega, e que por isso fala e faz e pratica, né, determinadas, determinadas atitudes que estão de encontro à palavra de Deus e que muitas vezes se dizem crentes, tá certo? Basta nós pararmos e olharmos ao nosso redor. Rede social está cheia disso aí. Então, se realmente a igreja parasse de anunciar, até dei um exemplo, já pensou, nosso templo aqui comporta, digamos ali, 500 pessoas sentadas, confortáveis ali. Opa, no dia, vamos lá, dia 21, daqui a 2 dias, domingo, foi verificado na igreja que nós atingimos o nosso limite ali. Então, irmãos, olha, nós já atingimos o nosso limite, não cabe mais gente na igreja, então nós vamos parar de anunciar o evangelho, porque senão não temos onde comportar e colocar o pessoal aqui no templo. Então, nós iríamos parar. Então, toda aquela comunidade que a igreja está inserida sofreria. Por quê? Porque a igreja deixaria de exercer o seu papel naquela localidade, tá certo? Mas aí vem uma pergunta: será que a igreja desapareceria se nós negligenciarmos o chamado de Jesus na grande comissão? Qual seria a nossa resposta? Hã? Pela lógica humana, alguém pode dizer, iria desaparecer, porque não teria mais ninguém para anunciar o evangelho, certo? Se não tem mais ninguém para anunciar o evangelho, todo mundo, todos os cristãos, os crentes, estão de braços cruzados, então a tendência era o quê? Os crentes velhos iam morrendo e o evangelho ia sendo anunciado. Entretanto, irmãos, a vontade de Deus ela não pode ser frustrada, certo? A vontade de Deus, deixa eu pegar aqui a Bíblia aqui. A vontade de Deus ela não pode ser frustrada, tá? Lucas, capítulo 19, 38 ao 40, diz assim, dizendo, bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Nisso, alguns dos fariseus, dentre a multidão, disseram, mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu, eu vos digo, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Então, aqui nós temos uma passagem onde alguns fariseus pedem ao Senhor para mandar os seus discípulos se calarem. Aí ele diz, olha, se esses se calarem, as próprias pedras clamarão. Né? Então, o desígnio do Senhor, o propósito do Senhor que foi lançado bem antes da existência do homem, tá certo? Deus já tinha um plano quando criou o homem, tá? Um plano de salvação para ele ali, tá certo? Um plano de regeneração. Então, esse plano vai se cumprir, independente da minha ou da sua atitude, tá? Deus ele é soberano, como está escrito aí no texto, ele não precisa de nós para que a sua vontade se cumpra. Ele espera que façamos a sua vontade. Entretanto, caso venhamos a nos calar, e eu botei entre parênteses aí, não acontecerá, amém? Mesmo assim, os propósitos de Deus se cumprirão, porque Deus ele é soberano, Deus está acima de todas as coisas. Deus conhece tudo, todos os eventos. Tá certo? Então não acontecerá porque o Espírito Santo é quem tem levantado discípulos para fazer a vontade do Pai.
E aqueles que são levantados pelo Espírito Santo não se calam, tá? Não cruzam os braços, não são negligentes. Aí, nesse momento, cabe até a reflexão: como é que eu estou hoje? Como é que está a minha situação diante da igreja? Como eu estou exercendo esse papel de discípulo multiplicador? Eu tenho me envolvido, eu tenho me engajado nessa, nessa luta ou nesse ministério? Qual tem sido o meu posicionamento? Então, ele, o Espírito Santo, tem convencido o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele tem capacitado os discípulos para serem o quê? Testemunha pelos quatro cantos da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. E a palavra de Deus diz que eles receberam poder ao descer sobre ele o Espírito Santo, tá? Então, Jesus falando ali com eles, ele diz, ó, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e ser-me-eis testemunho, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E quando foi que aconteceu isso? Lá na descida do Espírito Santo, que aconteceu na festa de Pentecostes, onde foram o quê? Muito mais. Ele diz aí no versículo 41, desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a ele quase 3.000 pessoas. Então, muito mais discípulos se reuniram aos discípulos de Jesus. E ali aquele evangelho começou a ser espalhado, começou a verdadeiramente se multiplicar, e é como eu sempre digo, chegou até nós. Hein? De discípulo a discípulo multiplicador. Romanos capítulo 3, versículo 10 ao 12, Paulo escrevendo uma carta à igreja que se reunia em Roma, ele diz: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Irmãos, esse versículo aqui, qual a grande lição que nós podemos tirar dentro do nosso tema aqui, dentro da nossa lição, dentro da nossa aula? Quando Paulo diz não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum sequer. E mais na frente, no 23, ele diz: todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, da glória de Deus, né? Da glória de Deus. Paulo está querendo dizer para nós o seguinte: olha, todos aqueles que estão ao teu redor são o quê? São pecadores. Se são pecadores, eles precisam o quê? De salvação. Ora, se são pecadores, precisam de salvação, o que é que está faltando? Está faltando alguém comprometido com o evangelho que anuncie o evangelho, certo? Que tenha intencionalidade de alcançar aquelas pessoas ao seu redor para Cristo, seja em casa, na sua vizinhança, local de moradia, no seu trabalho, na sua universidade, no seu colégio, tá? No seu caminhar, no seu brincar. Você está sempre cercado de pessoas que não são justas, tá? Não entendem, não buscam a Deus, se desviaram por conta do pecado original que aconteceu lá em Adão e Eva, a sua natureza é pecaminosa e tende ao pecado, e se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer, e todos, sem exceção, pecaram, ou todos, sem exceção, são pecadores. Então, o que Paulo está querendo dizer para nós, dentro do nosso contexto aqui, é abra os olhos, tá? Abra os olhos porque as pessoas estão ao seu redor e você precisa se dispor a alcançá-las. Aí, como eu sempre falo com a turma, isso aí é uma parceria, você e o Espírito Santo, orando, intercedendo pelas pessoas, anunciando o evangelho, e o Espírito Santo convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Uma verdade fundamental, né? Tirando desse contexto que nós estávamos falando aqui, uma verdade fundamental é que não existe em nenhum lugar do planeta alguém que não necessite ser confrontado com a verdade
do Evangelho, com o Evangelho de Cristo. Ou seja, em qualquer lugar do planeta tem pessoas querendo ser, precisando ser alcançadas por Cristo. Tá? E nós precisamos nos dispor, precisamos abrir os olhos para alcançar essas pessoas. Discípulo multiplicador, ele, ele precisa ter essa visão de alcançar as pessoas para Cristo, de alcançar discípulos para Cristo e também, assim como você foi capacitado, de capacitar essas pessoas a serem discípulos multiplicadores. Então, a grande diferença entre um discípulo multiplicador é essa. O discípulo, né? O discípulo é uma pessoa obediente, uma pessoa que segue a palavra, que cumpre os mandamentos. Agora, o discípulo multiplicador, de multiplicador, além de fazer isso, ele tem aquela visão de alcançar pessoas. Ele se relaciona com a intencionalidade de alcançar pessoas. E quando o discípulo faz isso e coloca diante do Senhor, o Senhor honra e chama pessoas para ser alcançado por aquele discípulo. Faça o teste, tá certo? O papel fundamental do discípulo. Para fazer discípulos da forma como Jesus nos ordenou que fizéssemos, precisamos primeiramente tornar-nos discípulos multiplicadores. Como eu falei, discípulo multiplicador é aquele discípulo que obedece o chamado, obedece às orientações do mestre, do Senhor, e busca alcançar outras pessoas para Cristo, ensinando-os, ensinando-os e capacitando-os a serem discípulos multiplicadores também, certo? Quem é o discípulo multiplicador? Acabei de falar, né? Discípulo multiplicador é exatamente esse que busca alcançar pessoas para o Cristo, para o reino, tá certo? E busca o quê? Transmitir todos os ensinamentos que aprendeu para que aquela pessoa, que aquele discípulo também venha se tornar um discípulo multiplicador. E por que ser um discípulo multiplicador? Tá? Então, são perguntas aí, eu vou até colocar as respostas daí, mas geralmente essas perguntas é para que vocês possam pensar, meditar e responder. Então, por que ser um discípulo multiplicador? Qual o objetivo? Porque nós já falamos aqui, tá? Porque é um ato de obediência a Deus, um ato de obediência ao Senhor Jesus, certo? E é a forma que o Senhor deixou para que o seu plano se cumprisse, alcançando pessoas para a salvação e para fazer parte do reino de Deus. Amém? Então tá aí a resposta. O discípulo multiplicador é aquele que, por amor e gratidão a Cristo, submete-se a Ele como Senhor e Salvador de sua vida. Entende e obedece ao chamado primordial de fazer discípulos por onde quer que andar e ensina e auxilia o seu discípulo a também fazer novos discípulos. Então, o discípulo multiplicador, ele busca pessoas para se tornarem discípulos e, quando alcança, ajuda essas pessoas a andarem, ensinando e auxiliando para que eles também façam discípulos. E por que ser um discípulo multiplicador? Exatamente por isso. É um ato de obediência a Deus, um ato de obediência ao chamado primordial de Cristo. O conhecimento é um bem que compartilhamos e que não diminui. Ao contrário, quanto mais conhecimento compartilharmos, mais conhecimento nós adquirimos. O conhecimento, se ele não for empregado, se ele for escondido, para nada serve. Conhecimento só presta se for compartilhado. Então, imagine aí se os grandes inventores do passado, aquele que inventou a roda, descobrisse a roda e escondesse o invento só para ele. Certo? Quanto tempo levaria para que um outro viesse
a inventar essa roda? E se esse outro escondesse também? Como nós estaríamos hoje? A pessoa, aquele que inventou a energia, né? Na realidade, ele não inventou energia, ele inventou a forma de captar e de distribuir. Vamos falar dessa forma, tá certo? A energia já está solta aí e foi criada por Deus, tá certo? Então, já pensou? Graham Bell, por exemplo, o autor, o inventor do telefone. Hoje nós temos telefones aí que praticamente falam por si só. Quase não precisa mais da gente para fazer alguma coisa. Então, mas tudo começou lá no passado, quando aquele inventor, certo? Foi lá e fez a primeira chamada telefônica de um ponto a outro. Não vou dizer quais são os pontos agora que eu não lembro, tá certo? E a partir daí o telefone vem evoluindo, 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 era com fio, era discado, depois foi para tecla, tá? Tinha cadeado para muitos não terem uma conta alta. O pessoal mais antigo sabe o que eu estou falando, tá certo? Então, cadeado no telefone, certo, tinha cadeado. Mas tudo bem, vamos lá. E hoje está aí esse smartphone, esse celular, smartphone, que além de ser telefone, tem muitas outras finalidades, tá? Então, 2 Timóteo 2, aliás, capítulo 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2 diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, filho amado, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, de Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu não estou lendo o 2, estou lendo o 1, perdão. Vamos ler de novo. Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para também ensinarem a outros. Então, Paulo está mostrando exatamente essa questão do conhecimento. Irmão, você está sendo preparado, você está sendo trabalhado, a igreja está investindo em você, certo? Através de cursos, através de escola bíblica, através dos próprios cultos, onde você tem aprendido muito, certo? Com a forma como está sendo exposta a palavra de Deus, né? Uma pregação expositiva, onde você conhece a história, você conhece os costumes daquela época, o contexto em que a carta foi pregada, foi escrita, perdão, certo? Foi escrita, para quem foi escrito, aqueles para quem foi escrito, o que é que eles estavam passando naquele momento, e depois de tudo isso aí é trazida para os nossos dias, ou seja, você está tendo aula toda semana, pelo menos uma. O culto já é uma aula. Se vai para a escola bíblica, tem mais uma aula, duas. E se vai para o PGM, tem mais uma aula, três, no mínimo, três excelentes aulas por semana você está tendo. Você está adquirindo conhecimento. Agora, dentro do que nós estamos comentando aqui, o conhecimento é um bem que compartilhamos e que não diminui. Ou seja, aquilo que você está recebendo, você precisa transmitir. O que você recebe de graça, você dá de graça. Ao contrário, quanto mais conhecimento compartilhamos, mais conhecimento adquirimos, tá? Eu gosto de falar que quando eu estou dando aula, eu gosto que as pessoas falem, por quê? Porque eu aprendo com as pessoas. Sai cada testemunho, sai cada comentário que é maravilhoso. É maravilhoso. Nossa última aula, então, foi maravilhosa ali. Todos, sem exceção, 12 alunos, todos falaram, todos comentaram, todos deram testemunho da sua vida ali, tá certo? E isso é maravilhoso. Então, todos ali saíram edificados. E eu convido você que não tem ido assistir a aula presencial que vá. Hoje nós estamos encerrando a disciplina Viver como Discípulo 2, mas na próxima aula nós vamos começar, não sei se vai ser com essa turma, mas se não for nesse próximo período, você vai assistir no outro período. Masculinidade em crise e feminilidade em crise. Quase não sai, tá certo? Pode ter certeza, serão aulas e conhecimentos excelentes que serão transmitidos, tá certo? Então, se você puder, faça um esforço, esteja presencialmente. A aula online é boa, cumpre o objetivo, com certeza.
Agora, presencialmente, irmão, você vai estar ali compartilhando, você vai estar falando aquilo que está acontecendo na sua vida, naquilo que aconteceu, e você vai estar ouvindo seus irmãos também. Então, a troca, a mutualidade ali edifica a todos. Então, todos saem edificados. Então, eu conclamo você a estar participando também presencialmente. Sou grato a Deus que você já está assistindo a aula online, mas faça um esforço, vá presencialmente. Você vai ver a diferença. Te aguardo, hein? Vamos lá. Característica de um discípulo multiplicador. Então, nós temos aqui vários textos, tá certo? E a primeira característica que eu destaquei aqui é a obediência. Interessante que sempre quando eu falo nessa aula, todos, né, praticamente todos, é unânime destacar a questão da obediência. Discípulo tem que ser obediente, é verdade. Essa passagem bem aí, eu estou procurando aqui, mas vou citar. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Está lá em João capítulo 15, versículo 14, que diz exatamente isso. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Ora, como é que nós queremos ser discípulos de Jesus? Como é que nós queremos chamar Jesus de irmão, de Senhor, ter intimidade com ele, dizer que ele é nosso amigo? Ah, encontrei um grande amigo, Jesus o Salvador, e por aí vai, e muitos outros. Se eu não obedeço, se eu não obedeço, tá? Se o ensinamento de Jesus, que é pregado, que é falado, que é ensinado, entra por um ouvido, sai por outro, ou seja, não faz morada no meu coração, na minha mente, para que haja transformação, e essa transformação vai acontecer exatamente no momento em que eu viver aquilo que eu estou aprendendo, que eu colocar em prática, tá certo? Outra característica do discípulo multiplicador, disciplina. Vamos ver o que é que Provérbios 23:12. Esse eu não gravei não, tá, irmãos? João, geralmente eu gravo mais porque trabalhei muito com evangelismo e muitos discípulos do evangelismo vêm do Evangelho de João. Provérbios 23:12, que diz: dedica teu coração à instrução e teus ouvidos às palavras do conhecimento, tá? Provérbios 23:12. É isso mesmo? É. Dedica teu coração à instrução e teus ouvidos à palavra do conhecimento. Então, o discípulo multiplicador, um discípulo, ele é disciplinado. Ele se dedica, certo? Ele se dedica, ele coloca o seu coração à instrução para aprender cada vez mais do Senhor, da palavra de Deus. E os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Ou seja, aquilo que, nós, como eu falei, no mínimo 3 aulas você está tendo por semana. Além dos cursos, lembrando, além daqueles cursos que estão sendo ministrados, que muitos alunos estão, muitos irmãos, ó, alunos, muitos irmãos estão ali aprendendo. Agora mesmo encerrou um curso de aconselhamento bíblico. Muitos irmãos saíram dali edificados e mais, cada vez mais capacitados, tá, a transmitir a verdade do evangelho, tá certo? Prática na vida real. Tiago, um texto muito conhecido, né? Muito conhecido, muito trabalhado. Quem tem mais tempo na igreja já conhece. Quem ainda não tem, já deve ter ouvido também. Tiago, bora lá, Tiago, apareça. Tiago. Tiago, capítulo 1, 22 ao 25. Tiago fala sobre. Ele diz assim: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Aqui ele já dá uma puxada de orelha grande aqui. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Pois, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. Porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Olha só, será abençoado no que fizer. E ele acha interessante o seguinte, ele diz, olha,
e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido. Quem é um ouvinte esquecido? É aquele que vai para o culto na terça-feira, o PG não lembra mais de nada, tá certo? Mais de nada, tá? Então, mas praticante zeloso será abençoado o que fizer. Talvez você não lembre muita coisa do culto, realmente, porque ele é um pouco extenso, mas pontos importantes você ouviu, você absorveu, resta-lhe agora colocar em prática, tá certo? Ele chega lá no 22, sede praticante da palavra, viva o evangelho. Você só vai ter plena convicção que esse evangelho é o evangelho da salvação, que é a verdade que foi liberada por Deus para a nossa salvação, para a nossa edificação, quando você colocar em prática. Se não colocar em prática, não cresce. Se não colocar em prática, não cresce. Lembra quando você nasceu, você sabia caminhar? Não sabia, foi praticando. Você sabia correr? Não sabia, foi praticando. Sabia andar de bicicleta? Não sabia, foi praticando. Sabia andar de moto? Também não. De carro? Também não. Tá certo? Muitas coisas que você sabe hoje, como foi que você desenvolveu essa habilidade? Praticando. Só seremos verdadeiramente discípulos multiplicadores se nós praticarmos. Irmão, tem que praticar o quê? Você tem que falar do evangelho, tá? Aí como é que eu vou falar? Ora mais. Anuncie aquilo que você crê. Compartilhe como é que foi a sua vida, como é que foi a sua transformação. Você ore por essas pessoas para que Deus abra a porta e Deus vai lhe dar oportunidade em algum assunto que você que sirva de porta para o anúncio do evangelho. Às vezes é um problema em família, às vezes é uma alegria, uma bênção recebida, tá certo? Então são várias as áreas aí e as formas que podem acontecer. Mas vamos voltar aqui. Exemplo em tudo, hã? Assim como eu fiz, fazei vós também. Assim como eu fiz, fazei vós também. Vamos ver se é isso mesmo? João capítulo 13, versículo 15, que diz, ainda não, pois eu vos dei exemplo para que façais também o mesmo. Bati na trave, tá certo? Então, pois eu vos dei exemplo para que façais também o mesmo. Ou seja exemplo em tudo, assim como Cristo foi. Muitos tentaram acusar Jesus, muitos tentaram apontar Jesus, muitos colocaram Jesus em cilada, mas nunca, em nenhum momento, eles conseguiram algo contra Jesus. Então, se o nosso alvo é Jesus, se o nosso mestre é Jesus, se nós obedecemos lá João 15, 14, vós sois meus amigos, se fizeres que o que eu vos mando, seremos exemplo assim como ele foi. As pessoas olharão e verão que há algo diferente. Interessante. Eu fui comprar duas cartelas de ovos, era, né? Tinha acabado ali, estava no finalzinho ali. Nossa, eu fui comprar aqui num distribuidor que tem aqui perto. E nesse dia, geralmente, quando eu chego, tem bastante gente, mas como eu já fui quase na hora de fechar, não tinha ninguém. Ele estava lá sozinho, nós conversamos ali e tal, trocamos ideia. Aí, em determinado momento, você também é evangélico? Ele me perguntou. Eu digo, sou. Entendo. Você também é evangélico? Ou seja, ele já está dizendo que ele é, né? Ou seja, mas aí ele disse, não, a gente percebe pelo jeito de falar, pelo jeito de se portar. Ou seja, eu não precisei andar com a camisa da minha igreja, certo? Escrita que eu sou evangélico. Mas a forma como eu me coloquei, a forma como eu falei, conversei com ele ali por um bom tempo, ali, acho que talvez de 5 a 10 minutos ali, procurei ajudá-lo, tirar dúvidas em um problema que ele estava passando. Então, veja só, eu fui ali para comprar ovos e terminei o quê? Compartilhando e ajudando aquele irmão, né? Aquele irmão em um problema que ele está passando. Sem ele nem me conhecer, só sabe que eu sou cliente dele, que eu passei a comprar ovos sempre lá, tá certo? Mas aí foi interessante que dele, você também é evangélico? Sou. Percebe-se pela forma que você fala, pelo comportamento, tá certo? Só faltou a gente orar, né? Diz que Deus abençoe a vida dele e que os problemas que ele tem sejam
resolvido. Palavras e ações alinhadas com a fé em Jesus e permite que o Espírito Santo seja o condutor da sua vida. João 16:13, que diz: quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele vos conduzirá a toda a verdade e não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Tá certo? Então, o discípulo multiplicador, ele permite que o Espírito seja o condutor da sua vida. Quem conhece, aliás, quem conhece, né, aí já é uma dívida para aqueles que já estão há um bom tempo na igreja, porque o livro de Atos foi exposto, todos os capítulos lá na igreja, tá? Então, os irmãos devem lembrar aquela passagem que Paulo estava querendo seguir uma direção e o Espírito Santo disse: não, para cá. Paulo querendo para a direita, o Espírito Santo conduziu para a esquerda. E foi o que Paulo fez: não vou por aí, eu vou por aqui, que eu escolhi aqui. Não, Paulo não fez isso. Paulo simplesmente obedeceu e deixou que o Espírito Santo fosse o condutor da sua vida. Romanos 8:26 diz: do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. O Espírito Santo, até na oração, ele te ajuda. Até a falar, ele te ajuda. Nós não sabemos como nos expressar, o Espírito Santo é quem nos ajuda. Hã? Na nossa turma, temos testemunho. Quarta-feira foi um dia. Pessoas que dizem: olha, é, eu era tímida, eu era tímido, eu não conseguia, eu não falava, eu tinha receio de falar, eu gaguejava, tá? Outros diziam que eu não recebia as pessoas, e agora fala, se expressa e recebe. Glória a Deus por isso. Essa pessoa, esse testemunho, nada mais é do que a verdade que diz que o Espírito Santo é o condutor das nossas vidas. E quando nós nos deixamos conduzir pelo Espírito Santo, a transformação acontece. Pergunta para você agora, pergunta reflexiva. Eu gosto de fazer pergunta. Você tem deixado o Espírito Santo ser o condutor da sua vida? Ou você ainda tem segurado as rédeas da sua vida? Né? Eu fiz tempos atrás lá na congregação Batista Zaf, uma peça. É ali uma representação na hora do culto ali, que você pega duas pessoas ali. Peguei dois adolescentes ali, botei um sentado e outro em pé ali por perto. O adolescente que estava sentado representava o ser humano, nós, dominando e colocando tudo, todas as decisões nas nossas mãos, guiando, conduzindo as nossas vidas. Aquele que estava do lado, Jesus, ou o próprio Espírito Santo, e ele estava ali de lado. No momento em que o centro da vida daquela pessoa, ele sai da cadeira e convida Jesus, convida o Espírito Santo para sentar e ser o condutor da sua vida, as coisas mudam. As coisas mudam, tá? Ali o sentar, o estar na cadeira, representava exatamente o centro da sua vida. Quem está no comando da sua vida? Quem está no comando da sua vida hoje? Quem está no centro da sua vida hoje? Quem é o condutor da sua vida? Jesus, o Espírito Santo? Ou você ainda, em determinadas áreas, você tem ainda segurado as rédeas ali, teimando, querendo ir numa direção, e o Senhor está dizendo: não é por ali, tá? É por outro caminho. Quem está conduzindo a tua vida? Deixa o Espírito Santo te conduzir, meu irmão. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Pode ter certeza, é a melhor coisa que você fará na sua vida. E dentro do nosso tema Vivendo como Multiplicador, não tem outra solução se não for deixar Deus trabalhar em nossas vidas. Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo nos conduzir, tá certo? Compartilhando, estamos próximos aqui de concluir. Qual a diferença entre um discípulo e um discípulo multiplicador? Só fazendo uma síntese daquilo que nós conversamos. Quais os resultados gerados na vida de quem vive
como discípulo multiplicador? E por último, o que preciso fazer para me transformar, perdão, em um discípulo multiplicador? O multiplicador atende ao chamado primordial de fazer discípulo. Nós comentamos durante a aula que é só uma síntese, né? A diferença é essa. O multiplicador, aqui está discipulador, mas é discípulo, tá? O multiplicador atende ao chamado primordial de fazer discípulo, dentro daquilo que nós aprendemos. Alcançar pessoas, transmitir o evangelho, auxiliar e ensinar a alcançar outros discípulos. Quais os resultados gerados na vida de quem vive como discípulo multiplicador? Tem vários, irmão. Tem vários. Dentro da nossa aula, vários exemplos foram citados. Eu coloquei só um aí, que é aquele que mais sai, como eu falei lá no início da aula, obediência. É obedecer ao chamado de Deus, certo? E o que eu preciso para fazer, para me transformar em um discípulo multiplicador? Essa é difícil. Olha só, eis-me aqui, Senhor. Se coloca à disposição de Deus, se coloca à disposição de Jesus, se coloca à disposição do Espírito Santo, se deixe guiar pelo Espírito Santo. Rompa com tudo aquilo que não agrada a Deus. Rompa com aquilo que tem te impedido de ser verdadeiramente um discípulo multiplicador, meu irmão. E você vai ver a diferença que fará na sua vida. Talvez, na cápsula do tempo, daqui a 5 anos, você vai ter muito testemunho para dar, tá certo? Além daquilo que você desejou, mas você precisa, né, deixar o Espírito Santo conduzir a sua vida. E finalizando, irmãos, de Saulo a Paulo, tá? Transformação que houve na vida desse servo de Deus. Saulo era uma pessoa, um judeu, que foi criado e ensinado dentro das tradições judaicas e que ali ele pensava estar servindo a Deus, perseguindo os cristãos, porque ele entendia que aquilo ali era uma seita que afrontava o Deus vivo, né? E por isso ele tinha que perseguir aquele povo. Ah, mas aí, certo dia ele se encontrava indo na estrada de Damasco. De repente, um clarão ali apareceu sobre ele, forte que ele e ouviu uma voz: Por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Ali ele teve um bate-papo com Jesus. Saulo teve um bate-papo com Jesus, ficou cego. Jesus mandou que ele se apresentasse, hã, a um outro servo do Senhor, que ali diriam para ele o que ele deveria fazer, tá certo? E ele foi, e ele foi. E ali ele passou alguns dias ouvindo, tá? Ouvindo aquele servo, as escamas caíram dos seus olhos e ele passou a enxergar. Ele passou a entender que tudo aquilo que ele cria dentro dos ensinamentos judaicos estava sendo concretizado na pessoa de Jesus. Aí a vida de Saulo mudou e ele deixou de ser Saulo e passou a ser Paulo, aquele servo do Senhor que iria alcançar muitas pessoas, muitas vidas para o reino. E o ponto-chave na vida de Saulo estava na sua obediência. Eu citei um exemplo lá em Atos, né, que ele obedeceu o Espírito Santo. Aqui, Atos 9:6, né, o Senhor diz: Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Foi o que ele fez, obedeceu e foi. E lá mais na frente, ele testemunhando, já no final do livro de Atos, assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então, Paulo está dando testemunho de que ele obedecia, certo? Ele obedecia às orientações de Deus, às orientações do Senhor Jesus e também às orientações do Espírito Santo. Tá certo? Ele diz aí, ó, Atos 22, 24. O Espírito Santo disse ao apóstolo Paulo que fosse a Jerusalém, e disse também que ele seria colocado na prisão. Então, nesse momento, Paulo fez prisão? Não, prisão é muito forte, Senhor. Prisão não dá, não.
Ser perseguido, levar uns tapas aqui e acolá, tudo bem, mas prisão não. Foi isso que Paulo fez? Não. Paulo não sentiu medo. Ele amava o Salvador e fez o que o Espírito Santo lhe dissera. Obediência, tá certo? Obediência. Mateus 28, 19 e 20, nós temos o quê? O chamado, a grande comissão, o ide de Jesus, ou o indo, como estão falando agora, Ele diz que é contínuo, tá certo? Então, o ide ou indo, importante nós obedeçamos ao chamado de Jesus para nossas vidas. Esse chamado aqui é para todos nós. Há quem pense que foi só para os discípulos, mas não, é para todos nós, certo? Nós precisamos obedecer a esse chamado da grande comissão. Bem, irmãos? Então, irmãos, vivendo como multiplicador, chegamos aqui ao final. Que o Senhor abençoe grandemente a vida dos irmãos, que os irmãos, que o Senhor lhes dê ousadia, que o Senhor lhes dê coragem para permitir que o Espírito Santo seja o condutor das vossas vidas. Porque somente com o Espírito Santo na direção das nossas vidas, nós podemos nos tornar verdadeiramente um discípulo multiplicador. Que o Senhor dos Exércitos abençoe, proteja, guarda, dê livramento, dê graça, dê conhecimento, sabedoria para anunciar o Evangelho, tá certo? Para alcançar vidas. E aqui eu deixo para vocês no final o conselho que Paulo deixou a Timóteo. Ele disse: procura te apresentar como obreiro de que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra do Senhor. Então, procura te apresentar como obreiro que não tem que se envergonhar. Tem alguma coisa que seja vergonha diante do Senhor? Tira, joga fora, larga, não compensa, não vale a pena. Tá certo? Maneja bem a palavra do Senhor. Para manejar bem, você tem que estudar, você tem que ler, você tem que participar, você tem que perguntar, você tem que compartilhar. Só assim você cresce. Deus te abençoe, meu irmão. Estamos aqui encerrando agora. Nos encontramos em uma próxima disciplina.